A esposa do Dr. G veio visitá-lo no momento em que o levávamos para a sala de entrevistas. O capelão, que a conhecia de visitas anteriores, explicou rapidamente o que íamos fazer. Ela ficou interessada e a convidamos para juntar-se a nós mais tarde. Enquanto entrevistávamos seu marido, ficou esperando no quarto ao lado e só entrou quando ele foi levado de volta ao seu quarto. Por isso, teve pouco tempo para refletir e formular pensamentos. Em geral, procuramos dar tempo suficiente entre a entrevista e o convite para dar liberdade de escolha ao entrevistado. Início do diálogo. Doutora: está se sentindo colhida de surpresa por vir visitar o marido e acabar entrando para uma entrevista como esta? Conversou com o capelão sobre nosso seminário? Senhora G: mais ou menos. Doutora: como reagiu à notícia da súbita e grave doença de seu marido? Senhora G: bem, devo dizer-lhe que a princípio fiquei muito chocada. Doutora: até aquele verão ele era um homem saudável? Senhora G: era sim. Doutora: nunca andou muito doente nem se lamentando, nada? Senhora G: apenas se queixando de algumas dores. Doutora: e então? Senhora G: fomos ao médico que sugeriu o raio-x, então fizeram a cirurgia. Até então não me havia compenetrado da gravidade do caso. Doutora: quem lhe contou a notícia e como lhe comunicaram? Senhora G: nosso médico é um amigo muito chegado a nós. Antes de meu marido entrar na sala de operação, esse médico me chamou e disse que poderia ser um tumor maligno. Não é possível, foi o que exclamei, e acrescentou: pois é, estou alertando-a. Portanto, estava um pouco preparada, mas quando me disseram que era mais sério, não aquilatei que estávamos recebendo más notícias. Não tivemos sorte, disse o médico. Foi a primeira frase de que me lembro. Fiquei muito abalada pensando que ele não iria durar muito. 3 ou 4 meses foi o que me disse um dos médicos. Quanto tempo a gente leva para entender tudo isso? Então, a primeira coisa que fiz foi rezar. Rezei enquanto ele estava na mesa de operação. Fiz uma prece um tanto egoísta para que não se tratasse de um tumor maligno. É lógico, o ser humano é assim. Queremos que seja a nossa maneira. Enquanto não coloquei tudo nas mãos de Deus, não senti a paz de que tanto precisava. O dia da operação foi horrível e aquela noite parecia não ter fim. Mas encontrei a paz que me deu coragem. Encontrei muitas passagens na Bíblia que me deram forças. Em casa temos um altar de família. Devo dizer que antes disso acontecer, encontramos uma frase em Isaías, capítulo 33, versículo 3, que decoramos e repetimos sempre: Venha a mim, eu te ouvirei e te mostrarei grandes e poderosas coisas que desconhecias. Doutora: isto foi antes de saberem da notícia? Senhora G: 2 semanas antes, mais ou menos. Esse versículo me tocou e fiquei repetindo, e outras passagens no livro de João que me tocaram bastante. Se pedirdes qualquer coisa em meu nome, eu vou-la darei. Eu queria que se fizesse a vontade de Deus, mas só me encontrei por estes meios. Consegui ir em frente porque temos sido muito fervorosos e temos um filho. Nessa ocasião, meu filho morava fora, na universidade. Os universitários estão sempre ocupados com muitas coisas, mas ele veio até mim e procuramos ajuda literalmente nas Escrituras. Ele fazia preces maravilhosas comigo, e o pessoal de nossa igreja era bastante amigo. Vinham visitar-nos e liam passagens confortadoras na Bíblia, passagens que já lera tantas vezes, mas que não tinham para mim o sentido que têm agora. Capelão: a esta altura elas parecem ganhar força e quase traduzem seus sentimentos. Senhora G: toda vez que abria a Bíblia, encontrava alguma frase que parecia ter sido escrita para mim. Cheguei a pensar que talvez pudesse auferir algum bem de tudo aquilo. Foi como encarei a situação e hoje encontro forças diariamente para enfrentá-la. Meu marido tem uma fé muito grande e quando soube do seu estado me disse: o que é que você faria se lhe dissesse que só tem de 4 a 14 meses de vida?
Coloquei tudo nas mãos de Deus e confio nele. Logicamente, queria que se fizesse por meu marido tudo que estivesse ao alcance da medicina. Nossos médicos disseram que nada mais havia a fazer. Cheguei a sugerir cobalto, algum tipo de raio-x ou tratamento radioterápico, etc. Não aconselharam, disseram apenas que era um caso fatal. Meu marido não é também do tipo que desiste facilmente, de modo que, quando conversei com ele, lembrei-lhe de que ele conhecia a Deus, que a única forma pela qual Deus age é através do homem e ele inspira os médicos. Foi o que lemos no artigo de uma revista que um vizinho nos trouxe. Nem consultei meu marido, simplesmente entrei em contato com o médico do hospital. Doutora, havia um artigo? Senhora G. Havia, numa revista. Pensei, eles estão tendo sucesso. Sei que não há cura, mas estão sendo bem-sucedidos. Vou falar com eles. Escrevi uma carta, mandei por entrega rápida e o médico a recebeu no sábado de manhã. Sua secretária não estava, por isso foi ele quem ligou. Sua carta me despertou muito interesse, foi muito esclarecedora, mas preciso de um relatório minucioso. Veja se consegue com seu médico e mande-o como enviou a carta. A senhora pôs no correio e já recebi hoje de manhã. Foi o que fiz. Não demorou e ele telefonou. Estão remodelando este setor. Assim que conseguir um leito, chamo a senhora. E acrescentou: não lhe posso fazer muitas promessas, mas não acredito muito nesse enfoque fatalista. Fiquei radiante. Havia alguma coisa a mais que poderíamos fazer, ao invés de ficar sentados e esperar, como haviam dito os médicos. Então, tudo pareceu caminhar a passos largos. Viemos de ambulância. Devo dizer-lhes que na noite em que o examinaram, não nos deram muita esperança. Fomos quase tentados a dar meia volta e voltar para casa. Rezei de novo. Naquela noite, deixei o hospital e fui para a casa dos meus pais, sem saber o que me esperava no dia seguinte. Deixaram que decidíssemos continuar ou não o tratamento. Fui, rezei de novo e resolvi. Vamos tentar tudo o que for possível. E pensei, já tomara a decisão, vou em frente. Disseram que perderia de 20 a 30 quilos, fora o que já tinha perdido com as operações. Realmente eu não sabia o que fazer. Não me espantei muito porque sabia que não havia outro jeito. Depois que começaram o tratamento, ele piorou bastante, mas, como eu disse, não nos haviam feito promessas. Havia apenas um fio de esperança de que o tratamento pudesse ajudar a involuir o tumor, desobstruindo o intestino. Por sorte, a obstrução intestinal era parcial. Perdi a coragem várias vezes durante todo esse tempo, mas sempre conversava com outros pacientes aqui no hospital que tinham estado bem doentes. Agora penso. Aqui estou eu a encorajá-los e vejo como muitas vezes as coisas parecem pretas do nosso lado, mas continuo firme, continuo no mesmo caminho. Sei que as pesquisas avançam neste setor e sei também que a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Doutora, embora aceite o destino, ainda tenho esperança de que aconteça alguma coisa. Senhora G, exatamente. Doutora, você fala no plural nós. Nós fizemos a operação. Nós decidimos ir em frente. É como se você e ele estivessem realmente sintonizados a fazer as coisas juntos. Senhora G. Na realidade, se não é para ele ficar bom, se chegou a sua hora, acho que está nas mãos de Deus. Doutora, qual a idade dele? Senhora G. Completou 50 anos no dia em que chegou aqui. Doutora, no dia em que veio para o hospital. Capelão, a senhora diria que esta experiência uniu ainda mais a família? Senhora G, claro que nos uniu mais. Quando nada, tem havido uma dependência maior de Deus. Julgamos ser muito autossuficientes, mas em horas como esta descobrimos que não se é tanto. Aprendi a defender e a viver cada dia e parar de programar. Temos o hoje, mas podemos não ter o amanhã. E se a doença for fatal para meu marido, tudo deve estar nas mãos de Deus. Oxalá alguém possa ter mais esperança ou força em Deus através de nossa experiência. Capelão,
A senhora tem tido um bom relacionamento com o pessoal do hospital? Sei que tem um ótimo relacionamento com os outros pacientes, pois temos conversado bastante com eles na tentativa de ajudar seus familiares. Sentei-me lá e fiquei ouvindo alguns. Lembrei-me do que a senhora me dissera há pouco, ao contar que se descobriu conversando com otimismo com os outros. Tem sido assim com as pessoas de fora? Que tipo de apoio tem recebido do pessoal do hospital? O que é que um membro da família sente a esta altura com relação a alguém tão próximo da morte como é o caso do seu marido? Senhora G. Bem, como sou também enfermeira, tenho conversado muito com elas. Tenho encontrado algumas cristãs fervorosas que dizem que a fé em Deus influi muito, assim como o esforço e a persistência. De modo geral, não tenho tido dificuldade de conversar com elas, que são sempre tão francas, tão abertas, qualidade que aprecio muito. Acredito que os membros da família ficam menos confusos se os fatos forem contados e explicados, mesmo quando a esperança é nula. Acho que as pessoas aceitam mais. Realmente, acho o hospital muito bom. Acho que formam uma excelente equipe. Capelão. Esta verdade a senhora diz pela senhora e também pelo que observou de outras famílias que estiveram aqui? Senhora G. Sim. Capelão. Elas querem saber? Senhora G. Querem. Muitas famílias dizem que aqui todos são maravilhosos e que se eles não sabem, ninguém mais sabe. Noto que as pessoas saem às varandas ensolaradas e conversam com diversos visitantes. Dizem que este é um lugar maravilhoso, estão plenamente satisfeitos. Doutora, alguma coisa que poderíamos melhorar? Senhora G. Todos poderíamos melhorar. Percebi que há falta de enfermeiras. Às vezes os chamados não são atendidos quando deveriam ser, mas de um modo geral, acho que isso é comum em todo lugar. Há só uma carência, uma falta. Mas em relação a 30 anos atrás, quando eu era enfermeira, mudou muito. Os doentes em estado mais grave são alvo de muita atenção, embora não havendo enfermeiras especializadas. Doutora, alguma pergunta? Quem contou a seu marido que ele estava muito doente? Senhora G. Fui eu que contei primeiro. Doutora, como e quando contou? Senhora G. 3 dias depois da primeira cirurgia no hospital. No caminho para o hospital, meu marido disse: se for maligno, não pestaneje. Foi o termo que usou, e respondi: não vou pestanejar, mas não será maligno. No terceiro dia, porém, nosso amigo médico saiu de férias. Isto foi em julho. Aí eu contei. Ele só olhou para mim e eu disse: acho que quer saber o que fizeram com você, não? Claro, ninguém me disse nada. Eles tiraram 40 centímetros do seu sigmoide. 40 centímetros? Quer dizer que ligaram o tecido são? Não acrescentei mais nada até chegarmos em casa. Deixei passar 3 semanas depois da operação e um dia, sentados a sós na sala, contei-lhe o resto. E ele me disse: pois é, o que nos resta fazer, devemos fazer o melhor. E é essa a atitude dele. Nos 2 meses seguintes, voltou a trabalhar no consultório. Tiramos férias. Meu filho teve uma folga na faculdade e fomos todos para West Park. Divertimos-nos bastante e ele até jogou golfe. Doutora, no Colorado? Senhora G. Sim. Meu filho nasceu no Colorado. Meu marido fora transferido para lá a serviço do governo. Gostamos muito daquela região onde passávamos as férias quase todo ano. Aquele período que passamos juntos só nos deu alegria porque de fato aproveitamos o máximo. Uma semana depois de ter reassumido o trabalho, surgiu esta obstrução intestinal com novo crescimento do tumor operado. Doutora, ele fechou o consultório de vez? Senhora G. Não, só por 5 semanas. Voltou para casa depois da primeira cirurgia e o reabriu depois das férias. Faz só uma semana que esteve lá. Trabalhou 16 dias após a operação de 7 de julho.